Faça isso ao acordar e você começa o dia operando em um nível financeiro mais alto. Existe um momento logo pela manhã que quase ninguém respeita. Não porque ele seja invisível, mas porque ele é silencioso demais para um mundo viciado em estímulo. Bob Proctor ensinava que esse instante é o mais importante do dia, porque nele o paradigma ainda não assumiu completamente o controle. A mente desperta, mas o velho programa ainda não se instalou. É como um campo aberto antes da primeira pegada. E a maioria das pessoas desperta e, sem perceber, entrega esse campo ao passado. Pensamentos repetidos, preocupações conhecidas, memórias de limitação. Elas não escolhem conscientemente o que pensar, apenas continuam o pensamento do dia anterior. E assim, antes mesmo de sair da cama, o padrão financeiro já foi reafirmado. Bob Proctor dizia que a renda de uma pessoa não é decidida pelo mercado, pela economia ou pelas oportunidades externas. Ela é decidida por um padrão interno profundamente condicionado, um conjunto de hábitos mentais que operam no automático. E o mais interessante é que esse padrão precisa ser reafirmado todos os dias para continuar existindo. Por isso, o momento de acordar é tão decisivo. Não porque você precise fazer algo complexo, mas porque qualquer coisa que você faça ou deixe de fazer, nesse instante, funciona como um comando. Se você acorda e reage, o paradigma antigo assume. Se você acorda e conduz, um novo padrão começa a se formar. O que poucas pessoas entendem é que você não muda de nível financeiro mudando de comportamento durante o dia. Você muda de nível mudando o estado interno a partir do qual você age. E esse estado não é criado no meio do barulho, ele é criado no silêncio. Bob Proctor explicava que o subconsciente não aprende por lógica, ele aprende por repetição e emoção. Ele aceita como verdade aquilo que é apresentado de forma consistente, especialmente quando a mente consciente está relaxada. É exatamente isso que acontece nos primeiros minutos da manhã. Se você acorda e imediatamente pega o celular, consome informações aleatórias ou entra em preocupação, você está repetindo o mesmo comando emocional de sempre. Não importa se durante o dia você tenta pensar positivo. O ponto de partida já foi definido. Mas quando você faz isso ao acordar, por apenas alguns minutos, você cria uma ruptura. Não uma ruptura agressiva, mas firme. Você diz ao subconsciente: agora eu lidero, agora eu escolho, agora o padrão é outro. Bob Proctor não falava de riqueza como algo distante. Ele falava de riqueza como um reflexo natural de um estado interno elevado. Pessoas que operam em um nível financeiro mais alto não são apenas pessoas que ganham mais dinheiro. São pessoas que pensam, sentem e decidem a partir de outro padrão. Elas não reagem com pressa, não negociam a própria visão por medo, não se sentem pequenas diante de oportunidades. E isso não acontece por acaso. Acontece porque, diariamente, elas reforçam a própria identidade antes que o mundo tente defini-las. O erro mais comum é acreditar que identidade é algo fixo. Bob Proctor dizia que identidade é um hábito, e hábitos podem ser condicionados. O problema é que a maioria das pessoas condiciona a própria identidade de forma inconsciente, repetindo o mesmo diálogo interno todos os dias. Quando você acorda pensando, mais um dia, mais do mesmo, vamos sobreviver, você não está apenas descrevendo o dia. Você está instruindo o subconsciente sobre qual nível aceitar. E o subconsciente sempre obedece. Por isso, esse ritual matinal não é sobre visualizar dinheiro caindo do céu. É sobre ajustar o nível interno a partir do qual você vive. É sobre operar a partir de expansão, não de contenção. É sobre instalar uma nova imagem de si mesmo antes que as antigas memórias tentem reassumir o controle.
Bob Proctor dizia que você não precisa destruir o velho paradigma. Você só precisa parar de alimentá-lo. E todo paradigma enfraquece quando deixa de ser reforçado diariamente. Quando você acorda e escolhe permanecer em silêncio por alguns minutos, você já está interrompendo o ciclo. O silêncio não é ausência. O silêncio é presença. É nele que a mente desacelera e o subconsciente se torna receptivo. Nesse estado, você não luta contra pensamentos, você simplesmente observa, e essa observação já muda a relação com a mente. Você deixa de ser refém e passa a ser condutor. A partir desse silêncio, algo importante acontece. Você começa a introduzir uma nova imagem. Não uma fantasia distante, mas uma imagem de você mesmo operando em um nível mais alto. Você se vê tomando decisões com calma. Você se vê dizendo não ao que não condiz mais com seu padrão. Você se vê reconhecendo oportunidades que antes passavam despercebidas. Bob Proctor enfatizava que a mente não distingue o real do imaginado quando existe emoção envolvida. Se você se vê repetidamente operando em um nível financeiro mais alto, o subconsciente começa a aceitar isso como familiar. E aquilo que é familiar deixa de gerar medo. É por isso que tantas pessoas sabotam oportunidades. Não porque não sejam capazes, mas porque aquilo não combina com a autoimagem que elas carregam. O subconsciente rejeita o que é estranho. Esse ritual matinal serve exatamente para tornar o próximo nível familiar antes que ele se manifeste externamente. Você não força resultados, você cria compatibilidade. Quando você faz isso ao acordar, você não está tentando convencer a mente, você está treinando. Assim como um atleta treina movimentos antes da competição, você treina mentalmente o padrão a partir do qual quer viver. Bob Proctor dizia que todo progresso começa na mente, mas não na mente agitada, na mente direcionada. Ao repetir esse processo todos os dias, algo começa a mudar de forma quase imperceptível. Suas escolhas ficam mais alinhadas, sua postura muda, sua comunicação muda. E as pessoas respondem de forma diferente, não porque você pediu, mas porque sua presença mudou. O dinheiro é altamente sensível à presença. Ele flui para onde existe clareza, decisão e identidade firme. Ele não responde ao desespero, ele responde à congruência. E congruência é construída internamente, muito antes de qualquer ação externa. Esse é o ponto que Bob Proctor insistia. Você não precisa correr atrás do dinheiro quando você opera no nível certo. Você cria condições para que ele venha como consequência natural das suas decisões. Mas isso exige constância, não intensidade ocasional. Constância simples. 15 minutos ao acordar não parecem muito, mas feitos todos os dias, eles redefinem o eixo a partir do qual sua vida financeira gira. A maioria das pessoas procura mudanças grandes porque ignora o poder das pequenas. Mas o paradigma não muda com grandes esforços esporádicos. Ele muda com pequenos comandos diários consistentes. Quando você entende isso, o ritual deixa de ser uma tarefa e passa a ser um compromisso consigo mesmo. Não um compromisso de fazer mais, mas de operar melhor. E tudo começa no mesmo ponto, ao acordar, antes do mundo, antes das vozes, antes das expectativas externas. Faça isso ao acordar, e você começa o dia operando em um nível financeiro mais alto. Não porque algo mágico acontece, mas porque você deixa de operar no automático. Você assume o comando do padrão que decide seus resultados. Na próxima parte, vamos aprofundar exatamente como esse condicionamento se instala, por que a maioria das pessoas abandona esse processo cedo demais e como manter o ritual sem esforço, sem rigidez e sem luta interna, do jeito que Bob Proctor ensinava. Existe uma razão pela qual a maioria das pessoas começa algo novo com entusiasmo e abandona poucos dias depois. Bob Proctor explicava que não é falta de disciplina, é conflito de identidade.
Quando você tenta introduzir um novo hábito sem antes ajustar a autoimagem, o subconsciente interpreta aquilo como uma ameaça ao padrão conhecido. Por isso, muitas pessoas até tentam mudar a rotina da manhã, mas fazem isso com esforço. Forçam pensamentos positivos, criam listas longas, tentam controlar a mente e, sem perceber, entram em resistência. O subconsciente responde fechando ainda mais as portas. O método que Bob Proctor ensinava nunca foi sobre força de vontade. Foi sobre alinhamento. Quando a identidade começa a mudar, o comportamento segue naturalmente. É por isso que esse ritual matinal precisa ser simples, quase óbvio. Ele não deve parecer uma obrigação, ele deve parecer um retorno ao comando. Quando você acorda e permanece em silêncio por alguns instantes, você não está fazendo nada extraordinário. Você está apenas interrompendo o ruído. Esse silêncio inicial é essencial porque ele cria espaço, e espaço é o que permite que uma nova imagem seja instalada sem confronto. Bob Proctor dizia que você não substitui um paradigma lutando contra ele. Você substitui apresentando algo mais forte, mais coerente, mais elevado. O subconsciente sempre escolhe o padrão que oferece mais segurança emocional. Se o novo padrão parecer instável, ele será rejeitado. É por isso que a imagem que você cria de si mesmo ao acordar precisa ser tranquila, firme, natural. Não é você ganhando milhões de repente. É você operando com clareza. É você tomando decisões com calma. É você se sentindo confortável em um nível financeiro mais alto. Conforto é a palavra-chave aqui. Tudo aquilo que gera desconforto interno é evitado pelo subconsciente. E tudo aquilo que gera familiaridade é aceito. Quando você se vê repetidamente confortável em um novo nível, o subconsciente começa a trabalhar para tornar isso real externamente. Esse é um ponto que Bob Proctor reforçava constantemente. O subconsciente é servil. Ele executa. Ele não questiona se algo é bom ou ruim. Ele apenas responde ao que você apresenta de forma consistente. Quando você faz isso, ao acordar todos os dias, você está treinando o subconsciente a aceitar uma nova realidade como normal. E o que é normal não precisa ser forçado. Ele simplesmente acontece. Com o tempo, você começa a notar mudanças sutis. Você percebe que certas oportunidades chamam mais sua atenção, que certas conversas despertam interesse, que certas decisões que antes pareciam arriscadas agora parecem óbvias. Não porque o mundo mudou, mas porque o filtro mudou. Bob Proctor dizia que oportunidades estão em todos os lugares, mas apenas mentes preparadas conseguem vê-las. A preparação não acontece com informação. Acontece com condicionamento. É aqui que muitas pessoas se confundem. Elas acreditam que precisam aprender mais, estudar mais, se esforçar mais. E embora conhecimento seja importante, ele não produz resultado sem o alinhamento interno. Uma mente desorganizada usa conhecimento para reforçar limitação. Quando o padrão interno muda, o conhecimento que você já tem começa a ser usado de forma diferente. Você se torna mais seletivo, mais estratégico, menos disperso. E isso tem impacto direto na forma como você gera renda. Bob Proctor explicava que pessoas que operam em níveis financeiros mais altos pensam em termos de valor, não apenas em termos de esforço. Elas se perguntam como podem contribuir mais, resolver problemas maiores, assumir responsabilidades maiores. E isso não nasce da ambição, nasce da identidade. Essa identidade é construída diariamente, especialmente ao acordar. Porque ao acordar, você ainda não se perdeu nas exigências externas. Você ainda é você, sem rótulos, sem pressa. Quando você faz isso ao acordar, você começa a definir o tom do dia a partir de dentro. Você não espera que algo externo te motive. Você não negocia sua visão com o humor do momento. Você simplesmente se alinha.
Esse alinhamento não elimina desafios. Ele muda a forma como você responde a eles. Em vez de reagir com medo, você responde com clareza. Em vez de se sentir pressionado, você se sente presente. Bob Proctor dizia que o dinheiro flui para quem sabe lidar com pressão sem perder o centro. E o centro não é encontrado no meio do caos. Ele é cultivado no silêncio. Com o tempo, esse ritual se torna parte da sua identidade. Você não precisa se lembrar de fazer. Você simplesmente faz. E isso é um sinal claro de que o paradigma começou a mudar. Quando o paradigma muda, você não precisa se convencer de que merece mais. Você simplesmente age como alguém que opera em outro nível. E o mundo responde de acordo. Outro ponto importante que Bob Proctor enfatizava é que o subconsciente aprende por repetição, não por intensidade. Não adianta fazer esse ritual uma vez e esperar resultados imediatos. O efeito é cumulativo. Assim como um hábito negativo não se forma em um dia, um novo padrão também não. Mas a boa notícia é que, uma vez iniciado, o processo ganha vida própria. Cada dia reforça o próximo. Cada pequena mudança interna facilita a seguinte. E, aos poucos, aquilo que parecia distante começa a se tornar familiar. Muitas pessoas desistem nesse ponto porque esperam um sinal externo rápido. Elas querem ver dinheiro imediatamente. Mas o verdadeiro sinal inicial é interno. É a sensação de alinhamento. É a clareza mental. É a tranquilidade diante de decisões. Bob Proctor dizia que quando você começa a operar em um nível mais alto internamente, o externo apenas acompanha. Não imediatamente, mas inevitavelmente. Esse entendimento muda completamente a relação com o tempo. Você deixa de ter pressa e passa a ter constância. Você entende que cada manhã é um investimento invisível que se acumula ao longo das semanas. Quando você olha para trás, percebe que não houve um grande evento transformador. Houve um ajuste diário, um pequeno comando repetido, uma escolha silenciosa feita ao acordar. E é exatamente isso que torna o processo tão poderoso. Ele não chama atenção, ele não gera ansiedade, ele apenas funciona. Na próxima parte, vamos aprofundar como consolidar esse novo padrão, como lidar com os momentos em que o velho hábito tenta retornar e como transformar esse ritual em uma base sólida para crescimento financeiro sustentável, sem esforço excessivo e sem conflito interno. À medida que esse novo padrão começa a se consolidar, algo interessante acontece. O velho hábito não desaparece de uma vez. Ele tenta retornar, especialmente em dias mais cansativos ou desafiadores. Bob Proctor explicava que isso é natural. O paradigma antigo foi construído ao longo de anos. Ele não se dissolve sem tentar se reafirmar. Mas aqui está a diferença. Quando você já experimentou operar em um nível mais alto internamente, o retorno ao automático começa a incomodar. Não porque você esteja errado, mas porque agora existe contraste. Você percebe quando se afastou do centro, e essa percepção já é sinal de crescimento. Nesse momento, muitas pessoas se julgam, acreditam que falharam. Mas Bob Proctor ensinava exatamente o oposto. Ele dizia que consciência é vitória. Sempre que você percebe que saiu do alinhamento, você já está em posição de retorno. O problema nunca foi cair no automático. O problema foi não perceber. Por isso, esse ritual matinal não deve ser tratado como algo rígido. Ele é uma âncora, não uma prisão. Se um dia você acordar atrasado, cansado ou fora do ritmo, você não se pune. Você apenas retorna no dia seguinte. O poder está na continuidade, não na perfeição. Com o tempo, o ritual deixa de ser apenas algo que você faz ao acordar. Ele começa a influenciar o restante do dia. Você se percebe respirando mais fundo antes de tomar decisões. Você se percebe escolhendo melhor as palavras. Você se percebe menos reativo. Essas pequenas mudanças são sinais claros de que o paradigma começou a se ajustar. E quando o paradigma muda, o dinheiro responde. Não como um prêmio,
mas como uma consequência. Bob Proctor dizia que o universo não recompensa esforço. Ele responde a alinhamento. Quando suas ações externas começam a refletir um estado interno mais elevado, os resultados financeiros se tornam inevitáveis. Você começa a atrair situações que exigem mais de você, mais responsabilidade, mais clareza, mais liderança. E diferente de antes, isso não gera medo, gera entusiasmo calmo, porque agora combina com quem você está se tornando. Esse é um ponto crucial. Pessoas que operam em níveis financeiros mais altos não vivem em tensão constante. Elas vivem em presença. Elas sabem quando agir e quando esperar. Elas confiam no próprio julgamento porque passaram a confiar em si mesmas. E essa confiança não veio de provas externas. Ela foi construída internamente, repetição após repetição, manhã após manhã. Bob Proctor enfatizava que o dinheiro é um reflexo direto do valor que você expressa no mundo. E valor não é apenas habilidade técnica, é postura, é clareza, é coerência entre o que você pensa, sente e faz. Quando você faz isso ao acordar, você começa o dia alinhando essas 3 dimensões. Você não fragmenta sua energia. Você não vive dividido entre desejo e medo. Você opera a partir de um centro firme. Com o tempo, esse centro se torna seu estado natural. Você não precisa mais lembrar de operar em um nível mais alto. Você simplesmente opera. E isso muda tudo. O interessante é que quando isso acontece, você para de falar tanto sobre dinheiro. Não porque ele deixou de ser importante, mas porque ele deixou de ser um problema. Sua atenção se volta para a criação, contribuição e expansão. Bob Proctor dizia que a prosperidade verdadeira começa quando o dinheiro deixa de ocupar o centro da mente. Ele passa a ser um meio, não um fim. E isso só acontece quando o paradigma muda. Esse ritual matinal é a porta de entrada para essa mudança. Simples, silenciosa, profunda. Você não precisa compartilhar com ninguém, não precisa explicar, não precisa justificar. É um compromisso íntimo com o seu crescimento, um acordo silencioso, feito todas as manhãs consigo mesmo. Ao longo das semanas, você pode não notar mudanças drásticas de imediato, mas, se observar com atenção, perceberá algo diferente. Um senso de direção mais claro, uma tranquilidade maior diante de decisões, uma sensação de estar no caminho certo, mesmo sem todas as respostas. Esses são os verdadeiros sinais de que você começou a operar em um nível financeiro mais alto internamente. E quando o interno se estabiliza, o externo acompanha. Bob Proctor sempre lembrava que você não veio ao mundo para sobreviver. Você veio para expressar potencial. E potencial só se expressa quando você assume o comando da própria mente. Tudo começa no mesmo ponto, ao acordar, antes do mundo. Antes do ruído, antes das expectativas externas. Faça isso ao acordar. E você começa o dia operando em um nível financeiro mais alto, não como uma promessa vazia, mas como um processo real, vivido, repetido e integrado. Um processo que transforma o modo como você pensa, sente e age. E, inevitavelmente, transforma os resultados que você permite receber. Amanhã, quando abrir os olhos, lembre-se disso. Não há pressa, não há luta. Há apenas uma escolha silenciosa. E escolhas silenciosas, feitas com constância, constroem realidades sólidas. Você não precisa mudar tudo. Você só precisa mudar o ponto de partida. E esse ponto é agora, ao acordar.